Muito boa tarde, Brasil! Começamos mais um programa, mais uma Vida Não Para, depois da Santa Missa, em memória ao Papa Francisco, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, missa presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti. Eu te convido aqui agora a ficar comigo nessa próxima hora, porque a gente tem muita informação para você. E claro, vamos viajar pelo Brasil. Mas antes eu quero te convidar para uma viagem no tempo. Você lembra dessa câmerazinha aqui? Lembra? São as câmeras analógicas e algumas digitais, bem antigas, que a gente usava para registrar aquele momento especial, porque não tinha outro jeito, né? Ou eram aquelas câmeras bem antigas, aquelas de filme mesmo, ou essas aqui digitais. Vocês lembram disso? Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma professora de comunicação e a gente vai entender o que está acontecendo, porque sim, os nossos jovens, eles estão voltando a fazer uso, né, dessas câmeras para tentar reviver uma memória que eles não tiveram, né? Eles estão criando essa memória agora. Vamos falar de uma fruta também? Vamos? Você pode perceber, olhar isso aqui e pensar assim, ó, epa, isso é uma fruta? Será que é uma fruta isso daqui, gente? Você já viu ela em algum cantinho? Gente, essa maravilha aqui é conhecida como uva do Japão ou uva japonesa. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho dela. Essa é uma preciosidade, ela é muito gostosa. E a gente eu como isso aqui desde criança, né? Achava assim um pezinho na rua, já catava ali e ia mastigando. Uma delícia. Eu vou conversar com um nutrólogo sobre esta fruta, a diferença entre essa uva japonesa ou uva do Japão e, claro, é a uva comum, né? Que a gente conhece por aí, que você compra aí na sua casa. Então, se você tinha essa plantinha aí na sua casa, ou conhece alguém que tem, ou até mesmo uma árvore na rua, saiba que ela é comestível, tá bom? Muito bem, agora a gente vai falar sobre essa notícia que nós recebemos ontem do falecimento do Papa Francisco. E a gente se despediu, e ele se despediu também do mundo com muita fé, com muita humildade e com muito amor ao próximo. Ele foi um líder que aproximou as igrejas, aproximou as pessoas também da igreja, especialmente os mais pobres. Ele espalhou pelo mundo palavras de esperança e de união. E ele nos ensinou que é possível sim viver com leveza, mesmo diante dos desafios da vida. E ele amava as coisas simples. Ele agora descansa, mas suas mensagens seguem vivas em nossos corações. E a gente vai agora falar exatamente sobre isso, porque nessa terça-feira o Vaticano informou como serão as exéquias do Papa Francisco. O anúncio acontece um dia após o falecimento e o chamado rito de constatação da morte de Bergoglio. A gente vai conferir agora nessa reportagem especial do nosso correspondente em Roma, Jussene Cardoso. O rito de constatação da morte e a deposição do corpo no caixão aconteceu ontem à noite na Casa Santa Marta por volta das 8 horas locais, 3 da tarde no Brasil. Realizado juntamente com a leitura do atestado de óbito, o ato foi validado pelo camerlengo da Santa Igreja Romana, cardeal Kevin Farrell. Hoje, o Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. O corpo do pontífice, que está na Casa Santa Marta, será trasladado em procissão para a Basílica São Pedro nesta quarta-feira, às 9 da manhã, pela hora italiana, 4 da manhã no Brasil. A condução da urna será precedida por um momento de oração presidido pelo cardeal Farrell. O corpo do Papa entra pela porta central da Basílica. Diante do altar da confissão, o cardeal Camerlengo conduzirá a liturgia da palavra. Logo depois, será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco. No sábado, às 10 da manhã na Itália, 5 da manhã no Brasil, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dos 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. A celebração acontece no átrio da Basílica São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, que é o decano do Colégio Cardinalício. Depois das despedidas, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica São Pedro e de lá transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. Vamos sentir muita falta dele. Eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês que pouquíssimas pessoas viram essa imagem. Essa imagem foi no domingo de Páscoa, em que ele pediu
para que ele pudesse entrar no papamóvel e fizesse essa aparição entre o público que tanto o aguardava. E com muita dificuldade, isso foram assim pouquíssimas horas antes do falecimento dele. E com muita dificuldade ele acenou, ele viu as pessoas nos olhos, quem teve a sorte de vê-lo também. E tá aí, um momento de despedida, porque pouquíssimas horas depois ele entrou em coma e acabou falecendo. Então a gente deixa aqui o nosso carinho por um homem que transformou a visão da igreja para muitas pessoas. Um legado de fé, de humildade e de amor ao próximo, que é mais importante. Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre aquela frutinha que eu comentei com vocês agora há pouco. Ela tem vários nomes, viu, gente? É uva do Japão, é uva japonesa, cajueiro japonês. Você já ouviu falar por esses nomes aí? Ela faz parte das chamadas punks, plantas alimentícias não convencionais. Ela é originária do leste da Ásia e essa fruta, gente, ela se adaptou muito bem ao nosso clima aqui do Brasil. Principalmente no sul e no sudeste, porque ela precisa do frio também. Quem explica um pouquinho desses benefícios pra gente é o nutrólogo Dr. Paulo Guimarães, que está aqui comigo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Prazer te receber, pra gente falar sobre essa delícia. Você sabe que o pessoal, as meninas aqui da produção falaram, até a Dani comentou comigo, né, Dani? Ela falou, ó, eu peguei assim, trouxe, mas ela tá com um gosto esquisito, parece meio passada. Aí eu com uma boa entendedora dessa fruta, que como desde pequena mordi, eu falei, não é passada, é que ela ainda tá verde, ela não madurou ainda o suficiente, né? E normalmente ela vem naquele doce gostoso mesmo, só depois de uma friaca, né? De uma geada, que geada é bom também, que adocica muitas frutas da época. Bem, doutor, pra gente começar esse assunto, muita gente bate o olho nessa plantinha e pensa, eita, mas isso aí é de comer? Realmente, a uva do Japão, na verdade, é parecido com uma uva, você falou passada, né? É uma uva passa, né? Por isso que ela ganha esse nome. E ela tem algumas particularidades que são muito importantes, que são saudáveis até, né? E não é uma uva normal, convencional, que a gente encontra no mercado. Existem algumas diferenças ali. A uva do Japão, que ela é originária do leste asiático, ela se deu muito bem, se adaptou bem com esse clima nosso aqui do sul, que é subtropical, né? E ela tem um teor bem bacana de fibras, que são fibras solúveis e insolúveis, que ajudam na função intestinal. Existem ali dentro da sua composição alguns flavonoides, alguns produtos que são antioxidantes, algumas vitaminas também que são importantes, principalmente para a detoxicação hepática, tanto que ela é muito utilizada para isso, né? E estudos hoje já estão fazendo suplementos desse tipo de nutrientes, né? Para auxílio da longevidade e também para proteção cardiológica também. Então ela serve para tudo isso, né? Quer dizer, melhora tudo, melhora o intestino, melhora o coração e tudo mais. Agora, para quem tá imaginando, será que ela tem os mesmos benefícios de uma uva comum? A questão dos nutrientes é muito parecida ou não? Olha, não, ela tem alguns benefícios que são particulares e que são semelhantes à uva normal que a gente encontra no mercado, principalmente a uva roxa, né, que na teoria é mais saudável por questão do resveratrol. Mas a uva do Japão, a uva japonesa, ela não tem essa particularidade do resveratrol como antioxidante natural e todos aqueles benefícios que a gente já conhece de saúde cardiovascular, vasodilatação, auxílio ali de algum metabolismo ali dos açúcares também. Mas ela tem os flavonoides próprios dela, né? Tanto que esses flavonoides estão sendo estudados, né, para detoxicação hepática, para auxílio também da resposta da insulina no tratamento de pessoas que têm problemas de pré-diabetes ou síndrome metabólica da questão do sobrepeso, né? E auxílio intestinal também da função intestinal. Tá, e o quanto eu posso comer dela? Porque ela é muito gostosa. Daqui a pouco a gente vai levantar e vai lá naquele potinho lá se deliciar. Ela é muito, muito gostosa. O quanto eu posso comer dela? Porque ela é bem docinha, né? Pelo fato dela ser doce, né? Tanto que o nome dela leva essa nomenclatura lá. Ela tem o doce no padrão principal, que assemelha ao gosto doce da uva também, né? Ela tem açúcares que são
maléficos se for ingerido em excesso, né? Então a moderação sempre é importante, tanto da uva japonesa quanto da uva normal que a gente encontra no mercado. Então, assim, a quantidade é de 20 a 30 gramas e depende também de como ela é feita, né? Se for o extrato seco ou se for alguma coisa suplementar, né? Mas a fruta in natura, uma quantidade com moderação mesmo é o ideal. A indústria já está trabalhando, então, essa frutinha. Já descobriram ela, quer dizer, ela tem alguns anos, viu, gente? Eu conheci essa fruta há uns 40 anos atrás, pelo menos. Olha, eu acho que eu também conheço há muito tempo, né? Essa fruta. Quando eu era criança, a gente ingeria muito mais do que hoje, né? Mas era da nossa rotina, né? Tinha essa árvore, como eu falei, ela se adaptou muito bem no nosso clima, no nosso ambiente, né? E é uma árvore bonita e enorme, né? Então, talvez por isso que tenha menos hoje, né? Mas, assim, a questão do hábito de usar esse tipo de nutriente gerou alguns estudos. E a gente for ver lá na época dos nossos avós, né? Eles faziam as tinturas, os chás, né? Para intoxicação, para melhora da função intestinal. E hoje, o que é um suplemento? Você tira aquele fator que é o principal saudável que um alimento ou um nutriente ou uma vitamina produz e você consegue aumentar a biodisponibilidade dele, ou seja, não faz aquela alteração intestinal, né, para se tornar mais biodisponível e ter uma ação melhor no nosso organismo, né? Há quanto tempo você não come a fruta in natura? Olha, você me pegou que faz muito tempo, viu? Faz tempo, eu olhei né? ela ali, me deu assim uma sensação assim, será que eu vou lembrar dos velhos tempos, né? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Vamos chegar aqui, gente, porque olha, vou contar uma coisa pra vocês. Esse negócio é muito bom. Mas como eu vou até mostrar aqui, ó. Aqui a gente tá vendo o galho verdinho, tá vendo? O galho bem verdinho. Isso quer dizer que ela tá verde. Não tá boa pra comer. Aí eu achei umas aqui com galho mais seco aqui, ó. Eu acho que tem que pegar aquela parte que tinha umas sementinhas que são mais... as pontinhas aqui, ó. Já descascando. Doutor, já. veja se essa daqui tá mais no Você vai me teu fazer comer paladar. aqui? Claro que vou. Uai, né? Come aí. Vamos ver se você gosta. Vamos ver se você lembra. Se é, ó. Tá um pouco mais Tá docinha. um pouco verde. Tá verde ainda essa. Mas tem umas mais verdes ainda. Ah, achei. Acho que essa daqui tá boa. Ó. Experimenta essa, vamos ver. Ou ainda tá verde? Se tiver verde ainda, a gente vai pra próxima. Não, tá docinha. Tá docinha? Então é acho que tá. essa daqui, né, que eu peguei. Vamos ver? Isso aqui é tão bom. É que essa aqui eu acho que talvez eles cataram do pé, né? Porque tem aquelas ainda que caem. Porque são as mais doces. São as mais docinhas. Essa daqui, ó, ela tá acho bem que mais tá. doce. Ela tá bem mais doce. Mas Então, já me ó, lembrou de alguns né? anos atrás. Não vou dizer quanto, pra não entregar a idade aqui. Mas me lembrou de uma época Ó. bem boa. Tá vendo que o galho dessa daqui tá mais seco? Então o ideal é pegar do chão mesmo, tá? Pode pegar do chão. Pois ela tem essa casca aqui, ó. Ela é uma casca mais durinha. E ela não estraga não, tá, gente? Então pode pegar do chão que vai de boa. Nossa, é muito bom isso aqui. Então se você vê uma planta dessa daqui por aí, uma árvore, saiba que é comestível e é muito gostoso, tá? E saudável. E saudável, a melhor parte. Você lembra daquele abacaxi japonês? Não sei se você é da época. Abacaxi japonês. Você vai lembrar costela de Adão. Sabe que planta é essa? É uma planta ornamental, uma planta que o pessoal compra para decorar a casa. Vocês de casa devem lembrar. É uma planta muito legal. Se a gente depois, ô produção, puxa a imagem aí da internet, por favor. A costela de Adão, ela tem uma espécie de bulbo bem comprido que sai dela, que as pessoas acham que aquilo ali é a semente. Na teoria é, mas é de comer e ninguém sabe. E ela também é deliciosa. Vamos ver se a produção encontra aí pra gente mostrar. Vocês vão dar uma olhadinha e vocês vão entender o que eu tô falando. A costela de Adão é uma maravilha. Ela é linda, ela decora os ambientes, decora as casas, mas ela tem o tal do abacaxi japonês, que é extremamente doce. E me diz uma coisa. Agora, claro, você não é botânico, mas será que a gente consegue madurar isso aqui, fora do pé? Olha, eu acredito que como qualquer tipo de uva, né? Se você deixar ela descansando pelo tempo dela ali, num ambiente que seja bacana ali. Seco, que não seja úmido, né? Exposição ao sol também não é legal para qualquer sim. tipo de fruta, que ela perde os nutrientes, né? Por exemplo, no caso da uva normal, a exposição do sol, alta temperatura, ela perde o resveratrol, né? Então o ideal é deixar o tempo dela certinho. Eu acredito que ela vai ficar docinha assim. Bem Então, docinha, mais do que está. Vamos deixar isso daqui essa semana aqui, quietinho, longe do sol, longe da umidade. E vamos, né, trazer essa preciosidade para vocês no final da semana, fazer todo mundo aqui no estúdio comer. Combinado assim? Produção, acharam aí?
Então vai foto com baixa qualidade, alta qualidade, dá um jeito. Vamos mostrar aqui, ó. Sabe que planta é essa? Ah, eu sei. Essa é a costela de Adão e esse daqui é o bulbo. Esse bulbo é comestível. Você tira essas pontinhas verdes aqui, ó, e você come a parte branca. Esse eu não comi. Delicioso. Você vai voltar aqui pra gente fazer esse teste, pode ser? Pode ser. Maravilha, então. Vamos fazer o seguinte? Doutor, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. E que você dê a sorte de encontrar um pé desse pela frente para relembrar os velhos tempos. Com certeza eu vou levar um cachinho pra mim, posso? Pode? Escolhe aqui. Pode escolher qual você bem quer. bonito aqui. Isso, leva um grandão. Aqui, ó. E ela se abraça, viu, gente? Ela Olha tem, aqui, ó, ela se abraça seguradinho. aqui, ó. Isso. Pode levar esses dois? Posso levar? Pode. Obrigada, doutor. Obrigado. Muito bom. Para você de casa que está nos assistindo, agora é o seguinte, vamos falar de saúde, mas vamos falar desse tempo. O tempo está mudando, já está bastante frio em algumas regiões do país e as pessoas começam a ficar com os olhos mais secos. O que está acontecendo? A Vanessa tem solução. Oi, Carla, e oi para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar e só que não está enxergando direito, né? A visão tá fraquinha, tá cada dia mais fraca, cada dia mais difícil. Até para fazer uma leitura tá com dificuldade, né? Para ver a televisão, às vezes tem que ficar apertando o olho, parece que tem aquela fumacinha. Gente, tua visão tá precisando de cuidados, você precisa tomar esse cuidado porque vai passando o tempo e só vai piorando se você não cuidar. Então já vai ligando 0800 777 0190. Por quê? Porque o Vision X, esse aqui, que é o poderoso, verdadeiro, que tem o X bem grandão, você toma uma cápsula por dia e ele vai auxiliando na sua visão, vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer. Já tem em casa alguém com catarata, com glaucoma? Ele também ajuda no processo de recuperação. Então faz o seguinte, liga 0800 777 0190, enquanto você vai acompanhando mais um cliente satisfeito que estava em casa como você e fez questão de gravar e vir contar para você o resultado do Vision X. Veja lá. Rapaz, eu tinha, muita coceira assim nas vistas, aquele ardimento, apenas naquele ardimento, parecia pimenta. Foi tomar o Vision X, rapaz, 2 vidrinhos só que eu tomei, aí acabou com esse negócio aí que eu tinha, né? Eu tô enxergando melhor, né? Então foi muito bom mesmo. Eu indico esse Vision X para qualquer... Apesar, já indiquei para vários amigos meus, né? Foi 2 vidrinhos só. No primeiro já deu resultado, né? Foi muito bom. Eu indico, para quem não comprou, compra, porque é bom. Que maravilhoso, né, Carla? Você que está aí acompanhando, olha que depoimento sensacional. E você também precisa do Vision X se está com esses probleminhas aí na sua visão. Basta você tomar a atitude de ligar. 0800 777 0190, promoção para hoje. 50% de desconto em todos os kits. É metade do preço, mas tem que ligar agora. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Carla. Super obrigada, Vanessa. Gente, antes da gente ir pro intervalo rapidinho, sabe o que eu vou fazer? Vou ler as mensagens de vocês aqui que vocês já enviaram pra gente. Vera, Vera maravilhosa. Ô, Carla, Vera linda, tem ao lado do meu apartamento. A vizinha tem 5 pés dessa uva. Fico admirando os pássaros quando está maduro e eles vêm comer. Ai, que delícia. Ô, Vera, vamos usar aí o vocabulário, Vera. A comunicação é tudo. Bate lá na porta da vizinha e fala, dá um pouquinho, só um pouquinho. Os passarinhos, gente, se divertem nessa uva aqui. Vocês não fazem ideia. Tem mais produção? Vamos lá, vamos mostrar aqui pro povo. Coisa linda demais, hein? Cecília, tudo bem, Cecília, querida? Oi, Carla e equipe. Nossa, que recordação linda. Comi muito uva do Japão na infância. Obrigada. Bom demais, né, Cecília? A gente recorda realmente a nossa infância. O Tarcísio, eu vivi embaixo dos pés na época do amadurecimento. E é bem isso, agora é a época dessa uva. E assim como a polcã, que aqui a gente chama de polcã, mexerica, enfim, recebe até outros nomes, precisa do frio, né? De um frio mais intenso para madurar mesmo, para ficar mais doce, para ficar mais suculenta. E ela é linda demais. Parece assim, sei lá, parece até uns montinhos de ossos assim, tortinhos, né? Mas é deliciosa. Essa pontinha aqui, gente, é essa daqui, Essa daqui, tá vendo essa bolinha? Isso aqui é a semente dela, tá? Isso aqui não come. Come só esse caulezinho aqui torto.
Bom demais. Intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente vai falar sobre uma tendência, né? Uma tendência. Quando eu comecei a perceber na internet, pessoal, nossa, porque agora as máquinas analógicas, as máquinas digitais de antigamente estão retornando, né? Os jovens estão amando isso. Eu falei, ué, será que é dessa daqui que eles estão falando? Você tem uma em casa? Você tirou muita foto com ela? Pois então, deixa eu te contar uma coisa. Voltou na moda, hein? Se você tem várias dessas, dá pra fazer até dinheiro. Eu vou pro intervalo rápido e volto já, não sai daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente volta com a imagem do biólogo marinho Hugo Fernandes. O Hugo, gente, ele usa plataformas como o TikTok, Instagram, para conscientizar milhares de pessoas sobre a importância da ciência, da sustentabilidade, aproximando a ciência do público e reforçando a importância da educação ambiental no Brasil, que é tão ainda difícil de ser mostrada e falada, né? Mesmo estando em um dos países que mais tem, né, florestas no mundo todo e que mais sofre com o desmatamento, com as queimadas. Então ele faz um papel muito importante diante de tudo isso. Agora vamos falar de uma tecnologia que há muito tempo, mas há muito tempo, era novidade. Lá pelos anos 90, elas começaram a surgir e eram assim fantásticas, porque você conseguia tirar foto e não precisava revelar aquela foto, porque ela era digital, ficava ali dentro da máquina num cartãozinho de memória. Pois é, agora, né, tudo mudou. Os smartphones, aliás, os telefones, esses smartphones novos, com toda a sua tecnologia, que antes eram só usados aí para falar, dominaram a cena e a gente faz uso de fotos, de vídeos, de tudo. Então, praticamente as câmeras antigas ficaram esquecidas, mas elas estão de volta. Eu vou conversar aqui com quem entende sobre o assunto, que é a comunicação mesmo, que é a professora Gisele Passos, que é professora de comunicação do Unicuritiba. Bem-vinda, boa tarde. Para a gente voltar a falar sobre a câmera digital, a gente precisa falar de uma nova comunicação, ou seria uma falta de comunicação, porque a gente se comunica tanto com tanta gente, mas ao mesmo tempo a gente não se comunica nada com quem está perto, né? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. É que a vida não para, né, Carla? Exatamente. A gente tem aí a tecnologia, ela evoluiu muito rápido. E especialmente essas belezinhas, as câmeras de fotografia, elas acompanharam todo esse ritmo, todo esse desenvolvimento. E hoje em dia existe uma coisa que é muito interessante, porque os jovens, eles estão um pouco saudosos de uma época que eles nem viveram. Então eles estão voltando a usar essas câmeras, até essas ainda são digitais, mas eles estão gostando das analógicas, gostando de usar o filme, porque ela permite uma coisa muito diferente, né? Uma experiência diferente. E essa geração, que são os jovens, é a geração Z, eles são a geração da experiência, eles querem novidade, eles querem coisas novas. Então isso é muito legal com essas câmeras, você não acha? Eu acho o máximo, eu tô aqui, ó. E essa daqui filma? É isso, produção? Filme, tira foto, que chique. Essa já Essa daqui é mais moderninha. A minha só tirava foto, essa daqui já faz tudo. Olha só a mania que a gente tem, né? Eu liguei ela, a primeira coisa que eu fui fazer foi tentar mudar a imagem aqui. Não é touch, querida, não é touch. E aí... aqui tem as fotos. Será que eu acho as fotos? Aqui é off, desligando. É pra baixo? Eu vi você me filmando aí. Você viu? Eu vi. No play aqui. Vamos ver umas fotos aqui? Essas fotos são de quem? Da Cauane? Você vai revelar. Olha a Cauane, nossa produtora, bem criancinha aqui, gente. Que coisinha fofa. Você viu só? Então a gente tem aqui ainda recordações, tem um cartãozinho de memória aqui que recorda muita coisa. Mas e aí, para essa nova geração, né? Será que a gente pode voltar para Barça, para a biblioteca ou não? Não, a tecnologia da informação, ela já está num desenvolvimento e num caminho que não tem volta. Mas isso não significa que não pode haver uma coexistência de tecnologias, vamos dizer assim. Sabe aquela câmera que imprime?
ela traz justamente Polaroid. a junção. Uhum. Eu não sabia se podia falar a marca. Pode, ué, é a mais famosa, é a única que eu conheço. Então, a vai Polaroid, aí, né? então. A Polaroid, ela junta os dois mundos, porque ela é uma câmera digital que imprime, Uhum. né? Então, a Polaroid, por si só, ela já causa um furor no pessoal mais novo, né? Então, essa mudança de chave, ela é justamente pela experiência. Às vezes, eles ouvem os mais velhos contarem como que era esse mundo antes dessa tecnologia digital. E eles querem vivenciar isso, querem experimentar. E percebem que o digital facilitou muita coisa, mas também perdeu outras coisas. Você lembra, acho que você lembra, Carla, que a gente comprava um filme de 36 poses. Sim. E tinha que esperar 2 dias para ver se as fotos que nós tiramos valeram a pena. As fotos de registro. Porque não tinha como voltar. Não Você tirava tinha. as fotos ali e o que você tirava ia ser impresso e acabou. Não tinha escolha, né? Você tinha que levar lá no lugar para fazer No laboratório fotográfico. para fazer, né, essa revelação. É o revelar as fotos, Isso né? mesmo. E aí o tempo foi passando, daí chegaram. Agora, inclusive, eu tenho uma Polaroid na minha casa que você consegue escolher a foto que você quer imprimir. As primeiras não existia isso. E o filme vinha com, acho, se eu não me engano, 10 poses. Apenas da 10. Polaroid, sim. Apenas 10. É muito caro. Continua assim, caro. É muito, muito, muito caro mesmo. Você tem que ter, assim, muita vontade de imprimir aquilo ali na hora, porque é muito caro. E aí você tinha que fazer aquelas poses certinho, sem errar nada. E não podia ficar repetindo, né? Pra ver qual ficava melhor. Você tinha que fazer uma, imprimia, fazia a outra, imprimia e assim por diante. De certa maneira, até o próprio conhecimento de como tirar foto nessa época, ele era um pouco mais cuidadoso, porque os nossos pais falavam assim: preste atenção no que você vai tirar foto para não queimar o filme, para não tirar foto que você não vai usar depois. Então a gente tinha esse costume de observar o enquadramento, ver se o que você tirou foto era realmente o que você queria, registrar, guardar, essa questão da memória que nos faz tão únicos, né? Então, o retorno para o digital, para o analógico, desculpa, ele trouxe isso. Sim. Ele trouxe um resgate que é muito rico, porque ele proporciona o afunilamento e o reencontro das gerações. Coisa boa que é você sentar do lado do seu avô, da sua mãe. A caixa de fotos. Ver as fotos impressas. As caixas de fotos da família, Né? é bom demais, né? E o que você vê, assim, de positivo nisso? Porque a gente percebe que é uma geração que não viveu isso, mas que agora está buscando isso, assim, positivamente. O que é importante a gente fazer essa reconexão com o passado, assim, conhecer aquilo lá atrás. O que as gerações anteriores têm, que essa não tem, é a questão justamente da calma, da paciência, de você apreciar aquele momento e você ter essa vivência, essa experiência. Então, tem essa reconexão que permite uma experiência que não é mediada pelas telas. Então, quando eles estão assistindo a um show, você vê que eles assistem ao show com a tela na frente. Grudada nos olhos. Mas com o analógico, não. Ele tira uma foto, ele não vai ver se ficou boa mesmo e ele pode ter a experiência, né? Então tem esse resgate, esse saudosismo também, porque muitas vezes isso aproxima das suas raízes e, claro, não fica com aquele estresse da tela, porque a tela do celular ela é muito cansativa, eles ficam muito tempo nas telas. E com a retomada do analógico, eles conseguem ter esse respiro, esse momento de reencontro com o bem-estar. E isso é fundamental para saúde mental, para melhorar vários aspectos cognitivos, exercitar novas habilidades, a sociabilidade também, porque você fala assim, cara, vamos ali tirar foto? Vamos fazer alguma coisa? Vamos visitar aquele parque porque eu queria tirar umas fotos das flores? E é a experiência, é o evento, é o momento. Então, tem muita coisa boa nessa reaproximação. O que não significa que o digital vai ficar de lado. Na rotina, tudo que é digital ainda vale muito a pena e é uma geração heavy user de comunicação digital. Quanto mais rápido, melhor.
Então tá aí, viu só, gente? Então você que de repente tem uma máquina dessas num cantinho lá, saiba que ela está na moda de novo, né? O pessoal inclusive leva pra balada, coloca assim, ó. Vocês lembram disso aqui? Colocava assim no pulso, ó, e vai assim pras baladas e tira foto do pessoal nas baladas, dos amigos, né, com a maquininha a tiracolo. Bom demais, né? Adorei. Agora me diz uma coisa, pra gente finalizar tudo isso. O que você diria para uma mãe que está preocupada com seus filhos, com seus adolescentes, com seus jovens, né? Que estão tão bitolados e fechados nessa tecnologia, que tem tantos amigos virtuais e nenhum amigo pessoal, né? Humano por perto. Como é que a gente pode dizer isso? As relações mediadas, né? A gente às vezes está em contato com 1000 pessoas, mas nenhuma é de carne e osso de verdade, você não consegue encostar na pessoa. Esses hobbies, essas atividades que são analógicas, de certa maneira, elas permitem essa aproximação, porque são experiências. Todas elas que são experiências, as pessoas gostam de dividir. E os jovens que são muito disso, eles querem autenticidade, eles querem ser diferentes, eles querem, de certa maneira, romper o padrão que estão vendo ali na família, né? Então, por que não oferecer para eles uma experiência nesse sentido? Existem muitos locais no Brasil que resgatam esse tipo de tecnologia e colocam a serviço dos jovens justamente para despertar a curiosidade de um mundo que eles não conheceram. Então, diria que é um mergulho sem volta. Tanto as crianças como os pais, que também já vivenciaram essa época, vão gostar de compartilhar esses momentos. Só é preciso cuidar, porque quanto mais a fundo você mergulha, mais investimento também precisa haver. Porque agora essas câmeras são itens de colecionador, né? Exatamente. Então, se você jogou fora a sua, você deve estar chorando nessas horas, né? Gente, tem mensagem que vocês enviaram pra gente pelo WhatsApp. Vamos usar a tecnologia agora a nosso favor, né? Francimeire, querida. Francimeire de Fortaleza, no Ceará. Tenho essas 2 câmeras. Essa pequenininha tinha que carregar. Olha que legal! A com filme, ainda mais moderna. E a mais moderna ainda, digital. Adorei! A Gleibe Oliveira, isso? Boa tarde, eu tenho uma maquininha dessa aqui guardada, viu? Só, gente, então agora é moda, viu? Se você tem mais de uma, eu diria, nada na vida a gente pode jogar fora, tá? Sempre guardem, porque em algum momento vocês vão acabar usando. E você viu que inteligente, que é bonita ela desligou, porque eu não estava usando, eu não estava mexendo, ela desligou sozinha para poupar a bateria. É bateria, pilha, né? Porque normalmente era assim que a gente acabava usando. Deixa eu até ver aqui, eu acho que essa é... Deve ser bateria. Ah, é bateria, ó. Ela Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ela é mais moderna ainda, olha lá, ó. É a bateria. E embaixo ali a gente tem o cartãozinho de memória. Muito legal. Ó, a outra aqui que ela tá segurando já é de pilha, olha lá. Vou mostrar de pertinho, viu só? Muito legal. Adorei conversar contigo, foi um papo muito bom. Vou te convidar a voltar mais vezes pra gente bater mais papo. Certeza. E falar sobre o quanto a comunicação é importante. Ela muda com o tempo e a gente também muda através da comunicação. Muito obrigada. Ah, sim. É porque a vida não para, né? Exatamente. Obrigada, querida. Você de casa que está nos assistindo, agora o assunto é diabetes. A gente sabe que o tempo todo, quem tem diabetes, seja tipo 1 ou os outros tipos, tem que ficar atento o tempo inteiro com a taxa de açúcar no sangue. Mas a gente tem uma solução para isso e a Paty traz para vocês. Boa tarde a todos, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Carla, mais uma vez pelo convite. Para estar aqui e poder trazer ajuda, principalmente para você que sofre com diabetes ou alguém na sua família. Você sabe que é importantíssimo o controle diário do açúcar no sangue. Realmente não é fácil, né? É uma luta assim, ó, diariamente, né? É preciso cuidar da dieta, respeitar os horários das alimentações, praticar atividade física. Tem todo um processo rigoroso que precisa ser seguido, né? É muito sério, gente. E, ó, uma das consequências do diabetes não controlado é a chamada retinopatia, que pode levar à perda total da visão. Sim, você pode ficar cego. Mas, ó, para te acompanhar nessa luta, tá aqui, o Glicotrate. Ele vai ajudar
a purificar o sangue, a tirar o açúcar, melhorar também a função do pâncreas. Então, aumente os cuidados na sua rotina, tomando uma cápsula somente ao dia, meia hora antes do almoço, de preferência. Ele é 100% natural, não interage com seus medicamentos, não tem efeitos colaterais, é aprovado pelos órgãos de saúde. Ligando já, 0800 555 5123. Hoje eu trouxe, Carla, a promoção aqui, ó, gente, do envelope verde da saúde. Vamos saber, então, qual vai ser o desconto que você vai ganhar? Ó, ligando agora, 50% de desconto, 0800 555 5123. O frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. E, ó, para quem é aqui de Curitiba e região, pedindo agora, recebe ainda hoje. Tá certo, Paty, muito obrigada. Agora a gente segue para o nosso Minuto Itaipu de hoje. Você sabia que a Itaipu recebeu um dos prêmios mais importantes da engenharia mundial? Quem conta pra gente é o Lucas Marconsoni. Olá, eu sou o Lucas Marconsoni e o Minuto Itaipu está no ar. A usina hidrelétrica de Itaipu, binacional, é reconhecida mundialmente por sua contribuição à humanidade. A usina recebeu o prêmio Milestone, uma das maiores distinções concedidas pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, o IEE, uma das organizações de engenharia mais importantes do mundo. A homenagem destaca conquistas técnicas com grande impacto social e ambiental. A cerimônia foi realizada na própria central hidrelétrica e reuniu representantes da empresa e do IEE. Com mais de 40 anos de operação, a Itaipu se tornou referência em geração de energia limpa e sustentável. Um dos parques apontados foi a contribuição ambiental. A usina evitou a emissão de cerca de 100 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. O prêmio reforça o papel da engenharia como agente de transformação e coloca Itaipu ao lado de obras históricas como o Canal do Panamá e o sistema de computação da missão Apollo da NASA. Segundo a direção da usina, essa aprovação é fruto do trabalho conjunto de brasileiros e paraguaios e aumenta ainda mais o compromisso com a excelência e inovação. Até mais! Obrigada, Lucas. Esse foi o nosso Minuto Itaipu de hoje. Agora o intervalo é super rápido e daqui a pouco uma entrevista, uma pessoa que fez uma expedição antártica. Assim, lugares incríveis, mas claro, com um único objetivo: estudar sobre as mudanças climáticas no mundo. O que está acontecendo, afinal de contas? Será que o problema somos nós, os humanos? O problema está nascendo de lá e vindo para cá? Ou a nossa influência através das queimadas, da poluição, também influencia esse trecho do mundo? A gente volta já. E a gente volta com a imagem da pesquisadora Priscila Medeiros, que foi eleita membro da Sigma, Sociedade Internacional de Reconhecimento Científico e Engenharia, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Isso tudo pelos seus trabalhos em neurociências. Tá aí, mais uma cientista, mais uma pesquisadora brasileira mostrando a que veio, né? E dando nome também fora do nosso país. E ainda nesse assunto de pesquisa, de envolvimento, a gente vai assistir agora uma reportagem especial em parceria com a Universidade Federal do Paraná e a Agência Escola sobre a expedição à Antártica, que aconteceu com o intuito de uma pesquisa. E daqui a pouco a gente conversa com a pesquisadora, olha só. Você já pensou em realizar um sonho de infância e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento da ciência? É exatamente isso que a doutora em Ciências pela Universidade Federal do Paraná, Camila Carpenedo, foi fazer na Antártida. Integrante do novo arranjo de pesquisa e inovação de emergência climática, o NAP, a pesquisadora faz parte do grupo de brasileiros que ajudam a compreender as consequências do aquecimento global a partir de estudos no continente mais gelado do planeta. Principalmente observar as relações
entre as diferentes coberturas de gelo marinho, que é a água do mar congelado, e a circulação atmosférica, analisando especificamente a relação, né, entre o gelo marinho e ciclones extratropicais, passagem de frentes frias. Frequentemente, esses sistemas estão associados a eventos climáticos extremos. A viagem até o destino demora 13 dias em um navio quebra-gelo com 120 pessoas a bordo no total. 57 delas são cientistas. E apesar de a maior parte da expedição acontecer no mar, eles também desembarcam em bases de pesquisa espalhadas pelo continente. Eu vi paisagens, eu vi feições que eu nunca imaginei ver na vida. Claro que estudando a Antártica, né, eu imaginava um dia ir para lá, mas são feições muito diferentes do que a gente está acostumada, né, fazendo uma viagem nessa proporção. Então foram quase 30 mil quilômetros em 70 dias, né, e poxa, né, a gente foi ao redor do continente antártico, o nosso planeta é enorme, mas isso me fez mostrar, né, o quão pequeno a gente é em relação ao planeta. A rota da viagem dura 70 dias e contorna o continente, numa tentativa de aproximação com as geleiras nunca antes realizada. Com o apoio do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera e do Programa Antártico Brasileiro, que são financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq, a pesquisa também conta com a colaboração de cientistas e equipamentos de diversas universidades do país. E ela tá aqui comigo, a Camila Carpenedo tá aqui, ela é que é professora da Universidade Federal do Paraná, doutora em ciências. Agora eu quero saber de você. Você falou muito ali sobre a parte técnica, sobre tudo que você viu, mas como é que foi para você, uma pessoa que estuda isso, ver ao vivo, assim, encostar, tocar, perceber que você tá no meio de tudo aquilo que você estudou durante uma vida toda? Bom, desde a minha escolha profissional, então eu escolhi fazer geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, justamente porque eu tinha um sonho de trabalhar com a Antártica. E na URGS, lá a gente tem o maior grupo de pesquisa antártica do Brasil. Então lá, desde 2005, 2006, quando eu entrei na graduação, né, eu tinha esse sonho, não só de trabalhar, estudar a Antártica, que é um continente inóspito, que é um continente dos superlativos, né, é o continente mais frio, é o continente com a maior cobertura de gelo, com maior água doce, com as maiores altitudes e por aí vai. Mas eu também tinha esse sonho de conhecer pessoalmente o continente, né? E claro, esse sonho vinha muito no sentido de ir para a Antártica. Então essa oportunidade de não só ir à Antártica, mas dar a volta no continente, sem dúvida, assim, profissionalmente foi uma experiência incrível. Mas pessoalmente é algo que com certeza eu vou levar para toda a minha vida. É demais, né? Sim, é demais. Você viu animais lá também? Sim, me conta. Sim. A gente não via a todo momento animais, mas quando a gente via pinguins, baleias, focas e alguns pássaros migratórios, era aquela festa, né? Todo mundo saía do navio para ver a passagem desses animais. E eu queria entender como é esse frio. Porque a gente aqui, né, estamos em Curitiba, uma região que é considerada a capital mais fria do Brasil, mas assim, para você ter uma ideia, né, nós estamos vivendo dias muito quentes aí, né? Já tivemos frios, assim, bastante gelados, agora não mais, né? Aquele frio, assim, que a gente que está acostumado com o frio mais intenso até tá achando estranho, né? Mas assim, como é que é esse frio aqui? Bom, como a gente estava ao redor do continente, né, então a gente não estava em latitudes tão altas, as temperaturas elas eram em torno de 0 graus, -5, -10. Mas de qualquer forma, até por conta de algumas condições, a gente pegar ventos mais intensos e aí a sensação térmica foi de maior frio, nós tínhamos roupas polares, né, roupas especiais para fazer todo o trabalho fora do navio, então acabava que a gente não sofria tanto assim com frio. Entendi. Mas assim, temperaturas muito, muito frias é o quê? -30, -40? Então, o que a gente chegou a pegar foi -15. Mas dentro do continente, né, que não foi o caso, né? Por exemplo, teve grupos que foram para dentro do continente, mas não em latitudes tão altas. Mas na Antártica, no período de verão, as temperaturas elas variam aí entre
menos 20, menos 40 dentro do continente. No verão? No verão, isso. Minha nossa. No inverno, menos 60, menos 80. Já teve recordes de menos 90, menos 92 graus Celsius. Uau! Sim. Gente, é impossível, né, para um ser humano sobreviver a essas condições, né? Aí tá a foto do grupo, me conta aqui, quem tá nessa foto? Bom, essa foto, então, nós temos os pesquisadores brasileiros, né? Como eu havia comentado, né, no vídeo, foram 57 pesquisadores de 7 países e 27 brasileiros, né? Então, esses pesquisadores... Só brasileiros ali? Nessa foto são somente brasileiros. Então, são pesquisadores ou coordenadores ou bolsistas de projetos com financiamento do Programa Antártico Brasileiro. Que legal! Então, você, assim, o legal não é só o conhecer o ambiente, ver, né? Poder realmente enxergar tudo aquilo que você estudou, mas dividir conhecimento com essas pessoas todas, né? Isso, justamente. Nós tínhamos pesquisadores de diferentes áreas, né? Por exemplo, eu era da equipe das radiosondas atmosféricas, né? O pessoal da meteorologia. Mas lá tinham especialistas de diferentes áreas, né? Desde a oceanografia, o pessoal que trabalha com testemunhos de gelo, que trabalha com a biologia, né? Então, com microplásticos no oceano, na atmosfera, depositados na cobertura de gelo. Então, a gente tinha pesquisadores de diferentes áreas e de diferentes nacionalidades também. Então, toda essa troca foi incrível, sim. Agora me diz uma coisa. Quem é o verdadeiro culpado aí? Me conta. O ser humano, tudo que nós estamos fazendo com o nosso ambiente, tá refletindo diretamente na Antártica? Sim. A Antártica é uma das regiões do planeta que mais se observa os efeitos das mudanças climáticas. Por quê? Porque a gente está falando de uma região que é praticamente toda coberta por neve e gelo, né? Então, com o aumento da temperatura média do planeta, né, e na Antártica, essa temperatura em algumas regiões, a gente observa um aquecimento de 5, 6 graus Celsius. Isso está impactando diretamente no derretimento, principalmente de geleiras mais próximos do oceano, né, geleiras costeiras. E aí isso tem um impacto no aumento do nível médio dos oceanos, né, na circulação atmosférica e sistemas atmosféricos que afetam aqui a América do Sul, né? Então, só um exemplo, né, às vezes a Antártica parece tão distante, aí ela não vai nos afetar. Mas, por exemplo, o evento do Rio Grande do Sul, né, a tragédia climática que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, ela foi associada a uma frente fria, na verdade, 2 frentes frias que se formaram na região antártica. Nossa. Então, é muito importante que a gente entenda, né, como o continente antártico, né, como essa camada de gelo, ela afeta, né, esses sistemas que frequentemente estão associados a eventos climáticos extremos aqui no Brasil. Então, a gente se sente tão pequenininho, né? Ah, não, mas eu não... Mandorinha não faz verão. Faz, né? Então, se você começar a digamos assim, mudar os teus hábitos, né? A questão só da separação de lixo já melhora, assim, muito, né? As pessoas terem essa consciência. A gente tem isso muito como uma tradição aqui da nossa região. Mas tem lugares muito próximos a nós, inclusive em estados vizinhos, que não fazem a separação do lixo. Não tem esse cuidado, né? Todas as atitudes em prol da natureza, né? Tudo isso vai nos beneficiar, né? Parecem atitudes pequenas, mas aí a gente vê, né, o quão a ação humana, né, ela tem um potencial muito grande de afetar a natureza. E aí a gente está falando especificamente, né, de mudar o clima. E como essas mudanças climáticas, elas estão impactando, né, as nossas diferentes atividades, né? O aumento do número de eventos climáticos extremos, como a gente tem observado no Brasil, né, isso tem crescido muito, não só de frequência, mas também de intensidade. E aí, como resultado, a gente vai ter pessoas impactadas, perdas materiais, perdas humanas e por aí vai. Então, a gente está só na ponta do iceberg, digamos assim, né? Só está começando o problema. Então, tudo que a gente pode enfrentar pela frente, nada mais é do que o retorno do que a gente está causando, né? Então, a gente precisa ter mais consciência. Adorei te receber, adorei te conhecer, saber um pouco mais sobre essa viagem linda que você fez e que venham as próximas, né, Camila? Com certeza.
Agora, meu próximo objetivo é conhecer o Ártico. Ah, daí você leva a gente junto. Com certeza. Combinado? Muito obrigada, viu? E você que está nos assistindo, vamos de saúde agora. Sim, porque sem o magnésio quelato, que ele transporta todos os nutrientes para o nosso corpo, a gente não consegue viver. Então, você quer qualidade de vida? O Felipe traz para a gente a partir de agora. Prazer imenso falar com você que está aqui ligadinho na nossa programação. E eu gosto de falar do magnésio, primeiro pelo equilíbrio que ele traz para a nossa saúde. Talvez você hoje está numa condição que você, durante a semana, acorda muito mais cansado do que quando você foi dormir. A gente sabe a importância de ter uma alimentação saudável, se hidratar, como também é importante você fazer a suplementação. Da mesma forma que você tem a sua rotina, acorda cedo, vai para o seu trabalho, a suplementação ela é primordial, ela precisa fazer parte do seu cotidiano. Por quê? Porque nosso corpo, naturalmente, ele não produz magnésio. E a ausência deste mineral faz com que você fique vulnerável a doenças virais, enfraquece o seu sistema imunológico. A ausência deste magnésio também vai potencializando as inflamações, as dores crônicas e talvez eu estou retratando aqui a sua realidade. Então eu convido a você, faça uma experiência, uma suplementação natural com magnésio quelato da Joy. Olha, 2 cápsulas ao dia é o suficiente para nutrir o seu corpo, reduzir essas dores crônicas, porque ele tem uma ação anti-inflamatória. Ele blinda o seu sistema imunológico porque ele é responsável para mandar vitamina C para fortalecer o seu sistema imune. Claro que ele também tem uma alta concentração de cálcio para fortalecer a sua saúde óssea. E olha, um dos principais resultados positivos é a qualidade do seu sono sendo restaurada gradativamente, porque ele estimula a produção de melatonina. E você que está aqui ligadinho na nossa programação, vai ligando agora no 0800 591 8773, porque eu garanto 60% de desconto na compra do seu kit do magnésio quelato da Joy. Não tem cartão de crédito ou talvez está sem dinheiro agora? Não tem problema. Começa a pagar no fim do mês de maio, faço no boleto, no carnezinho, para começar a pagar daqui 45 dias e ainda leva 2 meses de magnésio de presente para você. Mas você tem 10 minutos para ligar e aproveitar. 0800 591 8773. É com você, Carlinha. Valeu, Felipe, querido, muito obrigada. Agora presta atenção nesse convite mega especial. Dia 25 tá chegando. Você sabe o que vai acontecer dia 25? Sim, nós vamos comemorar o aniversário dele, do nosso querido padre Reginaldo Manzotti. E a gente convida você para participar dessa festa aqui, ó, juntinho com a gente. O que você tem que fazer? Manda uma mensagem, uma foto, um vídeo de parabéns pro padre Reginaldo. Manda aqui, ó, nesse número, 419-8793-6281. Vou repetir, 419-8793-6281. E a gente vai junto celebrar essa data extremamente especial, uma data linda pra gente e pra ele também. E a gente agradece demais a tua participação, tá? Durante esses próximos dias a gente vai divulgando e vamos falando sobre essa homenagem que a gente vai prestar a ele. Combinado? Eu quero agradecer demais a tua companhia. Foi bom demais estar com vocês. Agradecer as mensagens que vocês enviaram pra gente, que foi incrível, né? Vocês sempre interagindo conosco, isso é fantástico. E eu quero te convidar para que você fique aqui com a gente na TV Evangelizar, porque agora às 2h30 vocês vão acompanhar o Santo Rosário em sufrágio do Papa, aqui na TV Evangelizar. Inclusive aqui, ó, Praça São Pedro, já está começando a lotar e a gente vai encerrar com essa imagem linda das pessoas prestando as suas homenagens, né? Nesse finzinho de tarde aí no Vaticano. Um beijo e até amanhã. Tchau, Brasil!